Boa noite, deixa eu começar a configurar aqui meu espaço. Pessoal, eu coloquei lá privilégio, né? Privilégio enorme estar com vocês mais uma vez, privilégio enorme poder, dentro da nossa casa, né? Quando eu digo nossa casa, a nossa comunidade, a Igreja Holiness, né? Poder realizar essa escola Fundamentos da Fé, inscritos das 4 regiões. Então, isso é um privilégio enorme que o Senhor nos dá, essa graça de crescermos juntos, né? Pessoas de várias cidades aí pelo nosso Brasilzão, beleza? Como sempre, eu faço o meu convite a todos, não me deixem sozinho, abram as suas câmeras. Você que não está deitado na sala, você que não está assistindo às Olimpíadas nesse mesmo momento, né? Compartilhando a minha tela com as Olimpíadas, né? Não faça isso. Depois você vê os replays das Olimpíadas, abra sua câmera, é muito importante que você esteja aqui comigo, que eu consiga te enxergar e a gente possa interagir. Você que está jantando, come disfarçadamente ou não, mostra seu prato maravilhoso. Eu ainda não jantei, mas que privilégio, irmãos, privilégio de estar aqui, beleza? Vamos lá então, vamos começar nossa aula, nosso último encontro. A gente tem bastante conteúdo, então lápis, papel, lápis e caneta na mão, faça suas anotações. Vou disponibilizar os slides depois. Peço para, não sei se já está aberto para eu disponibilizar a tela, já está aberto. Vamos compartilhar a tela aqui, beleza? Beleza, os irmãos enxergam na tela também, certo? Certo, deixa eu abrir aqui. Beleza, agora sim. Gente, vamos lá, vamos recapitular tudo que a gente viu, né? Nós vimos esse curso Introdução à Bíblia, então, nós separamos em 6 tópicos, certo? 6 tópicos. Então, nós vimos tópico 1, relativismo moral, liberalismo teológico e como isso impactou a nossa vida, como que impactou a forma que nós entendemos a palavra. E quando eu digo impactou, impactou negativamente, né? Não foi uma coisa tão boa assim. E a gente vê fortes traços disso, né? A gente viu que o relativismo moral e, consequentemente, o liberalismo teológico fez com que tudo fosse mais centrado no homem, na figura do homem. E nós vimos o quê? Que a palavra ele vai falar de Deus, né? E o cristianismo é sobre ele, Jesus Cristo, certo? Então, o tópico 2, nós partimos do quê? Do pressuposto de fé. Então, nós, como cristãos, nós temos um pressuposto de fé que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é isso? Não é isso que nós estudamos? Então, lembrando disso, nós temos um pressuposto de fé de que a Bíblia, de ponta a ponta, é a palavra do Senhor. E essa palavra se caracteriza por 4 conceitos que nós estudamos, então, na aula passada. Certo? Quais são os 4 conceitos aí? Ela é uma palavra revelada, ela é inspirada, ela é suficiente e ela é inerrante, certo? Lembra desses 4 conceitos? Então, quando alguém te perguntar o que é Bíblia para você, você pode falar, é a palavra de Deus, sem sombra de dúvidas, revelada, mostra a revelação do próprio Deus ao longo da história. Ela é inspirada, o registro dela foi inspirada pelo Espírito Santo, certo? Ela é inerrante, ela não contém erros, ela é verdadeira em tudo que afirma, de ponta a ponta, e ela é suficiente. Não há nenhuma necessidade de complemento, não há uma revelação progressiva continuada até os dias de hoje. Tudo que nós precisamos é suficiente, registrado e revelado na palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. E daí vem nosso slogan da Reforma Protestante, a sola scriptura, ou seja, somente a palavra, certo? Isso que nós vimos até agora, fácil, nós vimos isso em 2 aulas. E agora a gente vai fechar essa introdução à Bíblia, esse curso. Eu já vou fazendo um aviso para vocês. Essa organização da FEMEC, eles são tão organizados, eles são tão, né? Tudo que eles fazem são tanta excelência que eles vão preparar um certificado para todos aqueles que participaram desse curso, do módulo 1, Introdução à Bíblia. Para vocês terem esse certificado, a gente vai lançar uma prova. Vai ser uma prova online, você vai fazendo forms. Se você atingir a pontuação lá, eles vão te liberar o certificado, ok? Mas você pode fazer com consulta, é uma prova bem fácil, é só para falar que você fez, tá bom? Fica tranquilo, nada pesado, tá tudo nos slides, tá bom? Então hoje nós vamos fechar esse conteúdo e nós vamos ver 2 temas hoje para fechar. O tema central das escrituras e depois no próximo passo nós vamos ver as características gerais e a gente vai ver a formação do cânon. Por que que essa Bíblia, revelada, inspirada e inerrante o suficiente, são os 66 livros que nós temos agora? É isso que nós vamos ver. Beleza? Então vamos comigo, vamos lá. Olha lá, tema 5 na tela. O tema central das escrituras. Vamos ler junto aqui? Está compartilhada a tela, vocês têm acesso. Vamos lá? Estudamos até o presente momento que temos um pressuposto de fé, de que a escritura sagrada é a revelação de Deus e que homens santos registraram sobre a inspiração do Espírito Santo. É isso? Certinho? De modo que a Bíblia ela é inerrante e suficiente. Não esqueça mais disso.
sendo a nossa única regra de fé e prática. Agora que cremos nisso, pergunta-se qual é o tema central das Escrituras? Bom, então até aqui a gente viu que ela é inerrante, suficiente, revelada, inspirada. A gente viu que a Bíblia contém a revelação do próprio Deus, certo? Revelação progressiva, não é isso que a gente viu? Lembra-se disso? Lembra? Agora, nós temos então um tema central. Qual que é o tema central das Escrituras? Pasmem os senhores, não é sobre você, não é sobre o homem, não é sobre a felicidade, como alcançar a prosperidade, não é sobre ser feliz nesse mundo maléfico, não é ser cabeça e não cauda, não é nada disso. O tema central não é sobre você. Pasmem, eu achei que sempre foi, né? Ah, venha para Jesus que você nunca mais vai ter nada, né? Na verdade tinha, né? Só perseguição, a cruz, carregar a cruz, era isso que tinha, né? Mas então, sobre qual que é o tema central das Escrituras? E você, meu caro irmão, não pode ter dúvidas em sempre responder. Próximo slide na tela, por favor. O tema central das Sagradas Escrituras, história da redenção. História da redenção. Não sobre redenção, mas a história dele. A história da redenção. Mas por que eu estou focando tanto na história primeiro, antes da redenção? Porque veja, o cristianismo que nós cremos, ela é tão maravilhosa que, na verdade, é fácil você desacreditar o cristianismo. Sabe como você faz para quebrar o cristianismo? Sabe o que você faz para quebrar o cristianismo? Nega toda a história. Toda a história que aconteceu até agora. E o cristianismo é pautado na história. Não é uma coisa doida de uma religião que vem um cara que teve uma luz que brilhou, um dragão apareceu, uma folga, não, nada disso. Ela está na provisão de Deus ao longo da história. Então, na Bíblia tem xerxes que você aprende no livro de história, na aula de história. Tá tudo isso, tá tudo registrado. História. Então, é a história da redenção. História da redenção. Por isso que a história é tão importante pra gente. E a Bíblia conta essa história. E o que é redenção? Redenção é salvação. Se te perguntarem qual que é a diferença do cristianismo, né? Qual que é a diferença do cristianismo com todas as outras tradições religiosas? O que você responderia? Por que só vocês cristãos dizem ser certos? Por que só vocês dizem que... Por que todas as religiões não levam a Deus? Né? Por que vocês proclamam que vocês têm a única verdade? Sabe qual que é uma diferença entre várias? Mas uma que você pode citar, e aqui cabe muito bem? Redenção. Redenção. A história do cristianismo, o cristianismo é a única tradição que a salvação ela acontece de cima para baixo. Vou repetir. É a única, né, tradição que a salvação começa de cima para baixo, ou seja, o que depende de você? Nada. O que você fez para merecer? Nada. Quem fez tudo? Deus. Deus nos escolheu primeiro. Ele nos redimiu. A redenção pertence a ele. Ele morreu na cruz do Calvário para que você e eu fôssemos salvos em Cristo Jesus. Tá dando para entender? Ou seja, não há nada que você faça aqui que você faça merecer a salvação. Em outras tradições, você precisa pagar a promessa para Deus tal, subir a escada tal, oferecer uma oferenda tal, um dinheiro tal. Quando você fizer tudo isso, você cumprir uma série de requisitos éticos e morais, aí você tem a salvação. Você merece a salvação. Sabe o que o cristianismo vai te dizer? Sabe quando você merece a salvação? Nunca. Esse é o grande a sacada do cristianismo. Sabe quando você merece? Me falaram uma vez, um pastor me disse uma vez, eu estava no retiro de adolescente. Isso marcou minha vida profundamente. Ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim, sabe quando o cara tá pregando e olha para você? Ele apontou para mim e falou assim, olha, se você fizer tudo certo, Code, você vai à igreja, você dizima, você faz tudo certo, você obedece seus pais, você é o melhor na escola, você dá exemplo, você faz tudo certo. O que você vai merecer? E eu, adolescente, respondi de boca cheia, o céu. Ele falou, não, o inferno. Eu falei, eita, eu falei, o inferno. Porque nada que você faça pode substituir o sacrifício de Jesus na cruz. Porque nós somos indignos. Efésios fala que ele nos amou quando ainda nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Grande exemplo disso é se a gente fizesse um tratado aqui. Então vamos lá, pessoal. Saindo dessa escola, a partir de quem fez essa escola, a aula de hoje, até o último dia da sua vida, você nunca mais vai pecar. Quantos aqui têm a coragem de falar assim, eu vou conseguir? Quantos? Alguém? Abre o microfone e fala, eu vou conseguir. Aí, não dá, né? Nem eu mesmo. Não é? Não é? Porque não tem como. A salvação não vem de nós. Redenção vem de Deus para nós. Lindo isso, né? Isso é o Cristo que nós cremos. Esse é o Deus que nós temos. Glória a Deus, hein, cara? Começamos aqui com os dois pés na porta, né? Já falando a verdade. Vamos para essa história, então? Senão, olha, cara, hoje eu precisava, Eric, eu precisava de 3 horas de aula, cara, mas eu vou tentar resumir, senão a gente não vai fechar, né? Eu precisava de 3 horas de aula, mas calma, irmãos, não vai ter, tá? Vamos resumir o máximo que a gente pode.
Essa história da redenção, meus irmãos, ela está dividida, anota aí, ela está dividida em 4 partes na Bíblia. Fácil, 4 partes. Criação, queda, redenção e consumação. Olha que fácil. Criação, queda, redenção e consumação. Claro que a redenção aqui ela vai ocupar a maior parte da história, certo? Criação e queda é rapidão. Ali no começo, Gênesis, né? Você já vai pegar essa história. A redenção ela vai ocupar a maior parte. Tudo vai se desaguar na redenção. E depois nós vamos ver a consumação. Perfeito? Essa é 4, a divisão clássica da Bíblia. Toda a teologia sistemática ela vai te trazer esses 4 pontos: criação, queda, redenção e consumação. Então, a história da redenção se dá nesses 4 tópicos. Agora, fiz um esquema aqui para a gente contar essa história e para os irmãos verem. Eu sei que pode parecer maçante, né? Pode parecer que, isso eu já sei, mas vamos nos ater aos detalhes, né? E vamos fazer com que esses detalhes, né, preencham o nosso coração e abram a nossa visão. Eu estava orando sobre esse tema da aula e por que que a gente fez esse tema da aula. Irmãos, quando eu preparo essa lição, eu já dei isso aqui na escola dominical em outras ocasiões também, toda vez que eu me deparo com essa aula, ela de alguma forma me transforma e eu enxergo a palavra do Senhor de uma forma diferente. Eu passo a ter uma relação com isso aqui, com a palavra do Senhor, de uma maneira diferente. Minha intenção nessa aula é que vocês passem a ter uma relação com a palavra do Senhor, com a Bíblia, de maneira diferente, uma perspectiva diferente, né? Como disseram no comentário aqui, né? Com essa visão, né? Com esse renovo, certo? Um relacionamento renovado com a palavra de Deus. Vamos lá. Como que se dá essa criação? Vamos lá. Olha, toda a linha cronológica do Velho Testamento, e a gente vai chamar de VT aqui várias vezes aqui nos slides, segue apontando para a revelação máxima de Deus sobre si mesmo na encarnação de seu Filho Jesus Cristo. Peraí, Cody, eu não entendi. Bom, você lembra na aula passada que eu falei da revelação progressiva de Deus? Teofania, profetas e na pessoa de Jesus Cristo? Tudo o Velho Testamento ele vai sendo construído, a história do Velho Testamento ela vai sendo construindo para culminar naquele momento, no ápice, que Jesus Cristo aparece. E ele diz, eu sou. Tcharam! Depois a história, Jesus Cristo aparece. Tudo culmina aí. E tudo vai se construindo, esse enredo vai se construindo até na revelação máxima de Deus sobre si mesmo, na pessoa de Jesus Cristo. Veja que Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um. É isso que nós cremos na doutrina, não é? Não é? A Trindade, a doutrina da Trindade, maravilhosa. Então, eu separei 3 pontos do Velho Testamento para fazer os irmãos, né, refletirem junto comigo e como essa máxima é verdadeira. 3 pontos. Criação, queda e proto-evangelho. Os nomes aqui parecem complicados, mas quando a gente se ater aos versículos, a gente vai perceber. Então, todo o Velho Testamento, ela começa com o quê? Criação, certo? Criação, depois a queda, nós vamos ver o proto-evangelho. Depois nós vamos ver Abraão e promessa, certo? Assim começa o enredo. E depois nós vamos ver Moisés e a lei, certo? Essa é a dinâmica. Então vamos ver como que isso se dá até desaguar na pessoa de Jesus Cristo. Vamos embora comigo? Vamos passar? Vamos lá. Criação, queda e proto-evangelho. Olha esse versículo que eu citei na aula passada. Citei esse versículo e hoje eu coloquei aqui. Pensa, irmãos. Desde a criação, Deus criou Adão e Eva. A narrativa é curta ali, criação, tal. Tem a queda, desobediência de Adão, certo? Certo? E depois Deus já começa a fazer uma promessa. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, neste ponto é que a gente chama de proto-evangelho. Isso aqui é o primeiro evangelho. O primeiro sinal que o Senhor Deus nos dá de que, peraí, vocês pecaram e agora eu tenho um plano. Não é um plano B, não é um plano C, é o meu plano, desde sempre, que eu tenho uma história da redenção. Que vocês, seres humanos, por si só, vocês não vão conseguir alcançar a salvação. Vocês não conseguem se salvar. Mas calma, eu sou Deus. E eu tenho um plano. E aqui em Gênesis, pensa você, Adão e Eva. Só os dois no mundo. Sem essa dinâmica de entender o que é salvação, o que não é. E Deus já fala isso. Olha lá. Né, para a serpente, Deus fala, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Difícil de entender aqui, né, no começo, né? Mas como assim o descendente dela? Não é os descendentes dela, é o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse é o proto-evangelho, ou seja, da descendência da mulher vai vir um cara que vai esmagar Satanás. Esse é o proto-evangelho, a promessa do Senhor. E aí, o que acontece? A partir desse ponto, meus irmãos, o que acontece a partir desse ponto? Deus, então, ele tem que fazer um negócio. Deus tem que criar um enredo, ele tem que criar uma história, um jeito de explicar para todos nós que nós precisamos de um Salvador. E ele precisa, então, né,
elaborar um plano da redenção para que todo mundo entenda. E como que Deus faz isso? Deus escolhe um povo. Deus poderia, pensa comigo, Deus poderia ter escolhido qualquer outro povo. Deus poderia ter escolhido os egípcios, os persas. Não. O pessoal da Mesopotâmia. Deus podia ter escolhido qualquer povo, mas Deus resolve escolher um povo, com perdão da palavra aqui, num cenário mundial insignificante. Na verdade, Deus resolve criar um povo através de um cara chamado Abraão, que era lá de Ur dos Caldeus, um cara que não era, né? Tava lá em Ur dos Caldeus, não tinha povo. Chama esse cara, e desse cara Deus vai ter que criar um povo, um pessoal que arrebanhava seus rebanhos no pasto de ninguém, e Deus vai criar a história da redenção escolhendo esse povo. Isso não é maravilhoso, cara? Essa é a história. E essa história vem de Abraão e promessa. Olha o versículo, logo depois de Gênesis, narrativa de Gênesis ainda. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Deus dá o proto-evangelho, fala que vai vir uma descendente da mulher, aí ninguém sabe como que isso vai se dar. A história vai, né? Depois tem a história antiga, Noé, a história se prossegue até chegar em Abraão. E Deus escolhe Abraão, então, e fala para esse camarada: ó, sai da tua terra, que em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, de ti vai vir o descendente que esmagará a cabeça da serpente. Verifique que a história da redenção continua rodando ao longo da Bíblia. Não é maravilhoso isso? Isso aqui já se passou anos, né? Mas a história está sendo contada. Isso não é maravilhoso? Olha aqui, ó. O que é mais maravilhoso? Olha o que o apóstolo Paulo, agora eu estou lá para Paulo, lá no Novo Testamento, tudo aconteceu. Olha o que Paulo chega à conclusão em Gálatas, quando ele vai escrever para as igrejas de Galácia. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, dizendo: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Pô, é de arrepiar isso aqui, né, cara? É de arrepiar isso aqui. Paulo, lá em Gálatas, né? E provavelmente quando ele escreve para Gálatas é uma das cartas de prisão. Paulo está preso quando escreve isso aqui. E ele escreve isso. Olha lá. Paulo, exímio conhecedor do Velho Testamento, e considerando o Velho Testamento como escrituras sagradas, Paulo, tá vendo? Tá vendo lá em Abraão? A história tá seguindo, meus irmãos. Esse cara, Jesus Cristo, ele chegou. E já foi prometido lá a Abraão. Por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Paulo resgatando Gênesis 12. História da redenção. A Bíblia é muito linear, meus irmãos. A Bíblia é muito maravilhosa. Então, essa é a história da redenção. Proto-evangelho, Abraão promessa, Paulo resgata isso aqui, certo? Os irmãos estão acompanhando? Você vê que tudo está apontando para Jesus. Lá desde o descendente da mulher aponta para Jesus, Abraão aponta para Jesus, e agora vamos ver Moisés? Vamos ver Moisés? Moisés é a lei. Olha aqui, ó. Chega um tempo que Moisés, aqui Moisés já, né, já libertou o povo do Egito. Moisés chega e fala assim: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Imagina Moisés, que a Bíblia, a gente viu na aula passada, que tinha esse relacionamento face a face com o Senhor, e ele solta essa profecia. Deus vai levantar um profeta como eu. Ouçam-no. Prevendo quem? Jesus Cristo. Será, Code, que aqui Moisés está falando de Jesus Cristo? Tem tantos outros profetas que surgiram depois de Moisés, né? Até, né, você está inventando, Code. Como que você sabe que Moisés está falando de Jesus Cristo? Tudo bem, proto-evangelho, ok. Abraão, ok. Mas Moisés aqui? Como que Moisés vai saber que vai vir um Jesus Cristo, um filho de Deus, encarnado? Moisés não tinha ideia disso aí. Mas Moisés recebe do Senhor. Os irmãos querem ver que isso aqui fala de Jesus? Quem fala isso? Atos dos Apóstolos 3, 19 e 23. Deixa eu só falar, antes de a gente ler, vamos ver o contexto? Presta atenção, antes de ler comigo, vê um contexto aqui. Lembra do Atos 2? O que é o Atos 2? Descido do Espírito Santo? Não é isso? Maravilhoso, né? O que é Atos 3? Pregação de Pedro. A pregação de Pedro logo depois da descida do Espírito Santo. Na pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, meus irmãos. Pedro cheio do Espírito Santo. E o que Pedro fala no meio da pregação dele? Isso aqui que Pedro fala. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. Eu imagino Pedro pregando lá. Aí ele continua: é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. De fato, disse Moisés. E no meio da pregação ele manda Moisés aqui. De fato,
seus irmãos um profeta como eu. Ouçam em tudo que ele disser. Quem não vê esse profeta será eliminado no meio do seu povo. Maravilhoso, cara. Isso aqui é de arrepiar. Pedro lê a escritura lá e fala assim: ah lá, Jesus estava em Moisés, cara. Tá entendendo? Moisés já sabia que havia o Messias. Tudo é a história da redenção. Tudo aponta para Cristo Jesus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, reconhece que Moisés, exatamente as mesmas palavras, né? Vamos ver o versículo anterior. O Senhor, seu Deus, levantará do meio de seus irmãos, os próprios irmãos, um profeta como eu. O que Pedro fala? Disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam em tudo que ele disser. Idêntico. Ah, Code, será? Agora não tem mais como, né? Tá registrado, né? Em Atos dos Apóstolos. Mas olha que interessante, meus irmãos. Que interessante que o próprio Jesus Cristo fala em João. Jesus Cristo está falando com os fariseus aqui. Contudo, não pense que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão suas esperanças. Os fariseus gostavam muito de Moisés, né? Os fariseus era tudo Moisés. Aí Jesus fala: próprio Moisés que vai acusar vocês. Se vocês crescem em Moisés, crerem em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Jesus fala isso aí, cara. Jesus, Moisés está falando de mim. Visto, porém, que não creem que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Vocês não creem nem que Moisés escreveu o que está falando de mim? Ele escreveu de mim? Como que vocês vão crer no que eu estou dizendo? Irmãos, a linearidade das escrituras. Veja como a história da redenção, desde o proto-evangelho, a promessa que Paulo pega e resgata, Moisés falando que vai vir um profeta como eu, Pedro falando isso na pregação do Atos dos Apóstolos e agora o próprio Jesus falando para os fariseus. Moisés falou de mim e vocês não creem. Maravilhoso isso ou não? História da redenção, não. Não é tudo linear. Irmãos, detalhe, isso aqui foi escrito em 1500 anos, hein? Intervalo de 1500 anos. Não há uma contradição sequer. Não há nada. Vai falar que essa palavra não é revelada e inspirada, né? Agora, meus irmãos, para ficar ainda mais profundo, para falar que tudo aponta para Jesus, e a gente está falando sobre isso agora, tudo aponta para Jesus, vamos ver 5 paralelos entre Moisés e Jesus? Porque se Moisés falou que um profeta como eu, e Jesus fala que Moisés falou de mim, olha os paralelos de Moisés e Jesus. A própria figura de Moisés, ela aponta para Jesus. Quer ver isso aqui? Vamos lá? A própria figura de Moisés, do Velho Testamento, ele aponta para Jesus. Você pode tomar essa nota. O próprio Moisés aponta para Jesus. Quer ver comigo? Olha como que é impressionante como Deus faz a história, né? Deus escolhe um povo, faz esse povo crescer, né? Depois tem a história do Egito, né? José no Egito, etc. Vem Moisés. Irmão, se pudesse, eu contava toda a história aqui para ficar mais claro, né? Mas depois a gente pode fazer isso em outra oportunidade. Olha lá, nascimento de Moisés, 5 paralelos. Vamos ver o primeiro paralelo? Nascimento dos dois? Nascimento de Moisés e Jesus? Olha lá o nascimento de Moisés. Então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lance no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixe a menina viver. Moisés nasceu num tempo de perseguição, ferrenha, matando todo mundo. Moisés é um milagre, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Amém? Todo mundo sabe dessa história, né? Jesus? Nascimento de Jesus? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriram dos magos. Jesus nasce num tempo de perseguição, perseguição ferrenha, como Moisés. Mas Jesus não se foi porque Deus tinha um propósito para ele. Amém? Primeiro paralelo já foi? Vamos pro segundo paralelo? Olha aqui, ó. Renúncia de Moisés. Lembra da história de Moisés? Aqui a gente não vou contar toda a história, mas lembra, né? Ele foi resgatado pela filha de Faraó, cresceu na pompa, cresceu, né? Do bom e do melhor, no palácio do Faraó, não é isso? Mas o que a Bíblia fala em Hebreus? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Não foi isso que Moisés fez? Quando ele viu um dos seus sendo humilhado, o que ele fez? Recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Renunciou todas as suas riquezas. Quem fez algo parecido com Moisés? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Renúncia de Jesus. Filipenses 2, 6, 8. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Olha o paralelo aí. Olha o paralelo. Do Velho Testamento, a figura de Moisés já apontava. Jesus já estava construindo a história, falando assim: olha, vai vir o Messias, vai vendo essa história de Moisés, que depois eu vou escrever uma história perfeita sobre ele. Jesus Cristo recusou, né, toda a riqueza do trono, renunciou
se esvaziou e como homem se encarnou e morreu por nós. Maravilhoso, maravilhoso. Sim ou não? Essa história é muito bem escrita. É muito bem escrita. Nem um cara, um escritor mais, né, intelectual de Hollywood conseguiria escrever uma história dessa aqui, né? Nada, nada, nada. Terceiro sinal. Pessoal, tô um pouquinho rápido, senão a nossa aula não vai, tá, irmãos? Mas vocês estão tomando nota aí, né? Então nós vamos do nascimento, nós estamos falando da renúncia dos dois. Agora, veja os sinais. Veja os sinais que os ambos operaram, né? Olha lá. Moisés e Jesus. Vamos ver os sinais por Moisés? A gente pode ver o primeiro sinal aqui. Lembra da narrativa de 4, Êxodo 4, 1 a 10? Aquela narrativa é a seguinte, que o cajado se transforma em serpente. Lembra disso? A mão que é curada, quando coloca no peito, sai a lepra, bota a mão, a lepra é curada. Lembra dessa narrativa? Lembra da narrativa da água do rio Nilo, que se transforma em sangue quando é derramado no chão? Lembra dessas narrativas de por que acontece sinais de Moisés? O que Moisés fala para Deus? Ah, esse povo não acredita em mim, Deus. Eu não sei nem falar, esse povo não acreditar. Então, Deus fala assim: não, então faz o seguinte: pega o seu cajado, joga no chão, virou cobra, virou uma serpente. Pega do chão, pegou, vira cajado de novo. Ah, se ainda não te acreditar, você que eu sou o teu Deus, coloca sua mão no peito, tira, tá com lepra. Coloca a mão no peito de novo, coloquei, tá curado. Lembra disso? Ah, o povo ainda não vai acreditar em você? Então pega uma água do rio Nilo, joga no chão. Vai se transformar em sangue. Não é isso? Esses sinais mostravam o quê? A autoridade, né? De que Deus estava com Moisés. Perfeito? Esse era o motivo dos sinais. E fora os sinais das 10 pragas do Egito. Não é verdade? Depois a gente pode voltar nas 10 pragas aqui para falar da última praga, né? Aqui, irmãos, olha os sinais realizados por Jesus, né? Em João é a parte preferida que eu vejo desse registro. Porque sinais de Jesus eu perderia aqui, né, a aula inteira para falar todos os sinais que estão registrados na Bíblia, especialmente no livro de Marcos, né? Mas o João fala assim: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Ou seja, qual que é o propósito de registrar os sinais de Deus, os sinais de Jesus na Bíblia? Autoridade, para que, crendo, vendo, vocês creem que ele é o Filho de Deus. Você entende? O foco não está no sinal. O foco não está no milagre. O foco nunca é isso aqui. Se a nossa espiritualidade é ligada só no milagre, irmãos, eu conheço muita gente que eu já vi, que foram curados na minha frente. Curados. Agora pergunta se essa pessoa está firme em Deus. Não está. Por quê? Porque só está atrás de outro milagre. Só está no que Deus faz, não quem Deus é. Percebe isso? Porque o foco nunca é milagre. Irmãos, Deus pode fazer tudo. Eu sou prova de vivo de um milagre vivo, ambulante aqui. Deus pode fazer o que ele quiser. Os sinais e os milagres, por que é um nome sinais? É um sinal só, para mostrar a grandeza de Deus. O foco sempre está em Deus. Tanto em Moisés quanto em Jesus, os sinais mostravam o quê? A autoridade. Quem é o Messias? Quem é Deus com Moisés? Amém? Consegue perceber isso? Agora vamos aproveitar e falar de sinais? Olha a última praga do Egito. Qual que é? A morte dos primogênitos. Então, o que, que é? Como que o primogênito não vai morrer? Isso acontece, né? Foi celebrada a Páscoa a partir disso, não é? No Velho Testamento. Você pega um cordeiro, sacrifica, um puro, né? E pega o sangue dele e asperge na porta, no umbral da porta. Aquele que tiver o sangue na porta, o primogênito não vai ser levado. Para quem que isso remete? Jesus Cristo, que é crucificado na Páscoa. Porque ele é o cordeiro, que seu sangue é derramado e a morte não chega a nós. Tudo aponta para Jesus. Não tem jeito, tudo aponta para Jesus. História da redenção. A Bíblia tem um tema central. Vamos ver o 4 aqui. Serpente de bronze. Fala assim, para que está registrado essa história da serpente de bronze? O contexto aqui é que o povo está no deserto e está reclamando com Moisés. Pô, Moisés, se eu soubesse que ia sofrer tudo isso aqui, eu preferia ter morrido no Egito. Ah, para que você foi me tirar do Egito, Moisés? Ô, desgraça, para mim lá tinha comida. Lá eu tinha água. Agora eu tô nesse deserto morrendo. O que Deus faz? Manda um monte de serpente venenosa. Não é isso? E o que acontece então na narrativa? Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Aí você fala, nossa, que estranha essa história, né? Vai ficar mais estranho, veja bem. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O que Deus fez? Não tirou as serpentes, não. O que Deus fez? Falou: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhar para a serpente de bronze e permanecia vivo. Aí você fala: meu Deus do céu, que história maluca é essa, cara? Não era muito mais fácil Deus, o povo se arrependeu, tirar as serpentes?
Deus manda construir uma serpente de bronze, cara. E quem olhar para a serpente vai ser curado. Que bizarrice, o cristianismo não faz sentido. Não faz sentido. Vamos ver Jesus? Jesus conversando com Nicodemos, hein? Lembra do Nicodemos? Olha a conversa. E como Moisés, Jesus falando isso aqui, e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Cara, eu tô arrepiado. Simplesmente o versículo chave do evangelismo, o versículo eu fiquei empolgado. O versículo, João 3,16, né? Que a gente fala que resume tudo isso aqui, né? Nesse contexto, o que Jesus usou? A serpente de bronze. Assim como a serpente de bronze foi levantada lá, é preciso que o Filho do Homem seja levantado numa cruz, para que todo aquele que nele olhar seja curado da serpente do pecado. Tudo aponta para Jesus, meus irmãos. Tudo aponta para Jesus. História da redenção. Olha o paralelo de Moisés e Jesus aqui. Nossa, isso aqui nos arrepia tanto, né, meus irmãos? A palavra do Senhor é viva. Vamos ver o quinto elemento? Moisés liberta o povo do domínio egípcio. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e tornou uma terra seca, com forte vento oriental que soprou aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Essa aqui é a narrativa ápice da libertação do povo egípcio, né? A abertura do mar, não é isso? Que o povo atravessa o mar. Maravilhosa essa história de Moisés, né? Libertando o povo da escravidão do povo do Egito, né? Libertando o povo judeu. O que Jesus faz? Nos liberta da culpa do domínio do pecado. Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Ou seja, toda a história narrativa do povo lá preso no Egito, para agora apontar que nós estamos sendo presos pelo pecado, mas Cristo Jesus nos liberta do domínio do pecado agora. Ele é o Moisés de última instância, o profeta, aquele que será muito maior que Moisés, o Filho de Deus. Não é maravilhoso a história da redenção? Isso aqui é só uma parte que eu estou dando para os irmãos. Eu poderia fazer uma aula de 3 horas falando de tudo isso aqui. Então nós vimos 5 paralelos incríveis de Moisés e Jesus. 5 paralelos incríveis. Com a conclusão que nós tiramos aqui, tudo aponta para a revelação de Deus na figura de Jesus. Irmãos, eu nem falei para os irmãos aqui, nem falei para vocês, o sacrifício de Abraão, quando coloca Isaac para sacrificar, né? E vem um cordeiro no lugar dele, para quem que isso apontava? Jesus. Jesus, não é? Jesus é o sumo sacerdote. A figura do sacerdote, que se tu todo o Velho Testamento, o sacerdote tinha que ser puro, tinha que pegar o cordeiro, e só ele podia entrar no Santo dos Santos, o intermediador entre o povo e Deus. A Bíblia fala depois nas cartas paulinas, ele é o sumo sacerdote. Tudo no Velho Testamento ele é didático para explicar quem que seria Jesus Cristo, né? Ele é o Cordeiro Pascual, meus irmãos. Ele é o maná do céu. Ele é o maná do céu, ele é o pão da vida. Você fala, meu Deus do céu, que história mirabolante de maná do céu. Que isso? Porque Jesus vai falar assim, é verdade, eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais terá fome. Cara, é de arrepiar. Ele é o tabernáculo. Ele é a presença de Deus. Aí você pensa na história de Jonas, tô lembrando aqui. Jonas, 3 anos na barriga do peixe. Mas essa história é sem pé, sem cabeça. O que tem a ver a história de Jonas? O que Jesus faz com a história de Jonas? Ele mesmo cita como exemplo. Assim como Jonas ficou 3 anos na barriga do peixe, é necessário que o filho do homem por 3 dias, né? E depois ele vai ressuscitar. Maravilhoso. Tudo, até a história de Jonas aponta para Jesus. Tudo é sobre Jesus. Tudo era sobre ele. Tudo é sobre Jesus. Meus irmãos, é de arrepiar. Aí nessa história, meus irmãos, nós somos simplesmente coadjuvantes. Anote isso aqui. Nós temos que entender isso aqui. Nós somos coadjuvantes na história da redenção. Coadjuvantes. A mania que nós temos, eu não vou colocar nem só na culpa do liberalismo teológico, quem estudou, mas eu vou colocar na nossa culpa e na nossa ganância como ser humano, de a gente se colocar como personagem principal da nossa própria história. Você percebe que você vive sua história? Quem que é o personagem principal da sua história? É você mesmo. Você vê na primeira pessoa, claro, né? Você está vendo, seus olhos veem, você é a primeira pessoa, você está se vendo. E todas as pessoas ao seu redor, os seus pais, sua esposa, sua família, seu namorado, sua namorada, seus amigos, seus colegas, todos eles são coadjuvantes da sua história. O grande problema é que a gente acha que é o personagem principal da nossa história. E nós cristãos, nós nunca reivindicamos isso. A personagem principal dessa história da redenção sempre foi sobre Jesus Cristo.
E nessa história da redenção, o papel que nós ocupamos está lá em Mateus 28, até anotei aqui, né? Como coadjuvantes, temos a grande comissão de Mateus 28. Lembra? Não coloquei o versículo aqui, conhecido, Mateus 28? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é essa a nossa missão? Coadjuvantes da história da redenção? Não é essa a nossa missão, meus irmãos? Agora veja. Não sei se eu coloquei. Ah, Code, mas é de ponta a ponta, assim, de ponta a ponta. Olha Apocalipse. João na ilha de Patmos, tendo revelação em Apocalipse. Depois disso, isso aqui é Apocalipse, essa aqui é consumação. Lembra que eu falei de criação, que é da redenção? Estou lá em consumação. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Aí é de arrepiar. É de arrepiar, meus irmãos, de ponta a ponta. Começa com o proto-evangelho e termina com a história da redenção, com a consumação, que todos nós, diante de todas as tribos, nações, com vestes brancas, segurando palmas, nós vamos clamar em alta voz. O que nós vamos clamar em alta voz? A salvação, a redenção pertence ao nosso Deus. Podia estar cantando qualquer outra coisa aqui, mas começa como o cântico? A salvação pertence ao nosso Deus. Quem me falar que a Bíblia não é linear, quem me falar que a Bíblia não tem começo, meio e fim, quem me falar, cara, vai ter que ser muito bom para me provar do contrário. A história da redenção é maravilhosa. Tem começo, meio e fim, tudo. Eu tô falando, você viu, meus irmãos? Falei de proto-evangelho até Apocalipse. Tá tudo aqui. E quem que é o personagem principal? Jesus Cristo. Nós da grande comissão vamos continuar proclamando o evangelho para que aqueles que Deus escolher estejam nesse dia com todas as. Eu vou estar lá, meus irmãos. Eu espero que grande parte de vocês, ou todos vocês, estejam comigo nesse dia. Coisa que ainda não aconteceu, meus irmãos, mas vai acontecer. Vai acontecer. Em nome de Jesus estarei lá. Esse é o meu dia. É o dia que eu mais espero da minha vida. Eu falo para Bruna, esse é o dia que eu mais espero. Imagina eu podendo clamar: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Esse é o tema. Esse é o tema, então, central da Bíblia. Ela é a palavra revelada, suficiente, inerrante, inspirada, e ela tem um tema central, que é a história da redenção, que é de cima para baixo. O proto-evangelho e Apocalipse. Tudo começo, meio e fim. Tudo apontando para a figura principal, que é Jesus Cristo, revelação máxima de Deus. Perfeito? Ficou fácil agora, hein? Ficou fácil agora entender a Bíblia, hein? Nós temos que olhar aí com carinho isso aqui, meus irmãos, mas é um carinho absurdo. Porque não tem alguém no mundo que seja capaz de escrever um livro disso aqui, em um intervalo de 1500 anos, 40 pessoas escrevendo isso aqui, de maneira tão linear. E tudo se cumpriu e vai se cumprir. Aleluia, aleluia. Espírito Santo do Senhor, que o Senhor nos dê força para a gente entender e olhar sobre essa ótica as Escrituras. Amém, meus irmãos? Todos comigo? Fechamos aí a tema central? História da redenção. Nunca se esqueça disso, hein? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Último tópico do nosso curso, hein? 8h15, beleza. Último tópico do nosso curso. Nós encerramos a introdução à Bíblia depois disso aqui, a formação do cânon. Vamos lá. Agora que sabemos que o tema central das Escrituras é a revelação de Deus sobre si mesmo e a história da redenção, não é isso que nós estudamos agora? Que é a revelação de Deus sobre si mesmo e, consequentemente, a história da redenção. Como que a gente pode afirmar, meus irmãos, que os 66 livros são, de fato, toda a palavra de Deus? Por que Code não teve mais livros? Quem que escolheu os 66? Quem que falou que são os 66? Porque, bom, parece que é fácil, parece que é conveniente você pegar os 66, quer contar essa história. Por que não tem mais livros? Por que são 4 evangelhos, não são 5, não são 6? Não é um só, não era mais fácil ter um evangelho só? Quem que deu origem à Bíblia? A igreja deu origem à Bíblia ou a Bíblia deu origem à igreja? É mais ou menos a história do ovo e da galinha, parece, né? O pessoal pensa muito isso aí. E aí, meus irmãos? Depois de tudo isso, que a palavra é revelada, inspirada, suficiente, inerrante, o tema central é a história da redenção, você tem um pressuposto de fé contra a teologia liberal, veja que eu fiz o resumo de toda a matéria, a gente tem que saber por que são esses 66 livros, tá? Então a gente vai falar da formação do cânon, tá? A gente vai falar da formação do cânon, a formação desses 66 livros. Tá, Code, mas vamos lá. O que é cânon? O que é cânon? Não entendi. Cânon. Bom, a palavra cânon, ela significa vara de medir. Consequentemente, ela significa regra, padrão, norma.
na palavra semítica ali, né, para os judeus, vara de medir. Era a regra. Por volta do século IV, século IV depois de Cristo, então ele passou a significar a lista de livros que constituem o Velho e o Novo Testamento. Os 39 do Velho, né, e os 27 do Novo Testamento. Esse é o cânon bíblico, essa é a lista que agora não vai mais ser aumentada e nem diminuída. São as palavras reveladas e inspiradas. Isso é o cânon, tá? Então, cânon significa regra, vara de medir, tá? E, para nós, o significado, então, é essa lista fechada. Fechada. Ninguém mais vai aumentar. Ninguém mais colocar um tiro nas palavras do Senhor, né? Acrescentar nenhum ponto e vírgula sequer. Ok? Vamos lá? Então, como que isso se deu? Vamos lá. Aqui, só coloquei aqui, não precisa anotar isso aqui, depois eu vou disponibilizar, os irmãos já sabem, né? Só ver os aspectos gerais, os 66 livros, né? Então, assim, didaticamente a gente separa nisso aqui. É bom que os irmãos saibam, acho que todo mundo aqui, a grande maioria sabe, né? Mas fica mais fácil para a gente entender como que funciona. Então, Pentateuco, a Torá, estou falando do Velho Testamento, né? São 39 livros lá no Velho Testamento. Então, não vou ler um por um aqui, né? Mas é dividido em Pentateuco, os históricos, os profetas maiores, os profetas menores. Ah, por que maiores e menores? Não, é simplesmente pelo tamanho do livro, né? Porque a importância do, do profeta, não. Tamanho do livro, né? Os profetas maiores são os livros maiores, né? Histórias maiores, né? E o Novo Testamento são esses 27 que a gente divide aí, né? Os evangelhos, né? Que são 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, se você quiser anotar, são sinóticos. Bom, o pessoal da escola dominical aí, vocês têm aluno meu da ID aqui, sabe disso, né? A gente está tendo evangelhos sinóticos na escola dominical agora, né? Então, quer dizer, fechamos os evangelhos sinóticos, agora entramos no livro de João. Então, evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos. Eles vêm do mesmo ângulo, né? Da mesma fonte, né? Embora cada um tenha seu propósito diferente. Eu não ia falar isso na aula, né? Mas se os irmãos quiserem tomar uma nota só por conhecimento extra, né? Mateus, escrito para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João, universal, para todo mundo. Quer que repita? Tem um macete, ó. Mateus, judeus, rima, né? Mateus, judeus. Marcos, romanos. Para mim rima, o pessoal fala que não rima, mas para mim Marcos e romanos rima. Então, Mateus, judeus, Marcos, romanos, Lucas para os gregos, tá? E o pessoal faz uma cara que não rima, né? Mas para mim rima. E João é o evangelho universal para todo mundo. Tá bom? Então, você vê que eles têm propósitos diferentes, né? Propósitos diferentes, tá? Mas aqui a gente não está na aula de evangelho sinótico, né? Se o pessoal da FEMEA quiser depois fazer, estamos à disposição. Temos livros históricos, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas eclesiásticas, cartas que Paulo envia para as igrejas, temos as cartas que Paulo envia para pessoas, né? Timóteo, Tito e Filemão, certo? Nós temos as cartas gerais, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, certo? E temos um profético, Apocalipse, também escrito pelo apóstolo João, tá certo? Então, essa é a divisão que nós temos. Agora, por que esse cânon de 66 livros são 66? Vamos estudar isso aqui agora. Formação do cânon, Velho Testamento. Vamos começar pelo VT? Gente, o VT é muito mais fácil de a gente perceber, tá? A formação do VT. Por que ele é muito mais fácil que o Novo Testamento? Bom, muito mais fácil por quê? Vamos ler aqui, ó. O processo da formação do cânon no VT, Velho Testamento, é teoricamente mais simples. Representa quase que a totalidade de toda a literatura hebraica clássica. O contexto da criação do Velho Testamento é dentro de uma pequena comunidade, dentre os judeus. Ou seja, o povo, a gente acabou de ver agora, né, que Deus, para construir a história da redenção, ele teve que construir um povo. Não é isso? Ele escolhe Abraão, certo? Aí vem suas descendentes, eles passam um tempo lá no Egito, certo? Moisés liberta do Egito. Os irmãos lembram dessa história, né? Então, a comunidade judaica, ele vai crescendo, é um povo pequeno. Comparando com outras nações, é um povo pequeno. E toda a literatura vai sendo produzida nessa comunidade pequena. De forma que, quando vai o último profeta, que é Malaquias, no nosso livro aqui, na Bíblia, né? Não é o profeta Malaquias, o último profeta, é isso ou não? O profeta Malaquias? De forma que quando ele escreve, toda a literatura já está fechada, ou seja, os judeus, o cânon para os judeus, a Bíblia do Antigo Testamento, claro que os judeus, meus irmãos, não chamam o Antigo Testamento de Antigo Testamento, né? Porque eles não creem no Novo, né? Então, para eles é a Bíblia hebraica, o códex hebraico deles, né? É igual. Eles já tinham. Irmãos, para explicar isso aqui, parece eu precisaria de mais tempo, mas espero que os irmãos me entendam. Se você pegar Malaquias e ir para Mateus, né, em algumas Bíblias tem uma página em branco. Essa página em branco ela representa 400 anos de silêncio. Ou seja, durante 400 anos não se levantou profeta que escrevesse. Teve muitas coisas, teve muita atividade religiosa, mas não teve ninguém que escreveu Bíblia. Foram 400 anos, a gente chama de 400 anos de silêncio. De silêncio não houve nada. Tá? Então, durante esses 400 anos, de Malaquias a Mateus, até Jesus chegar,
certo? Que o povo volta do exílio babilônico, muita coisa começou a ser produzida, tá certo? Eu gostaria, depois, de dar uma palestra sobre 400 anos de silêncio. É muito legal o que aconteceu nesses 400 anos, porque esses 400 anos de silêncio nos ajudam a entender o contexto que Jesus Cristo chegou, entende? Que contexto Jesus Cristo chegou? Por que Jesus falava o que ele falou? De onde que vem os fariseus, os saduceus, o zelote, essênio? Você não pega tudo isso em Mateus, Marcos, Lucas? De onde que vem esse povo todo? Por que tem isso aqui? Porque lá em Malaquias não tem nada disso aqui. De repente parece que faz uma jogada, uma virada e vem esses caras novos, personagens novos. Parece que a temporada 1 não comunica com a temporada 2, né? Parece que foram outros criadores. É porque tem esses 400 anos de silêncio. E a gente precisa estudar esses 400 anos de silêncio, né? Mas fica para a próxima oportunidade. Durante esses 400 anos de silêncio, que muita coisa aconteceu, né? Que o povo de judeu foi dominado por outros povos, né? Inclusive, por último, pelos romanos. Muita atividade se deu. O povo voltou do exílio babilônico e começou a escrever muito material. Só que o que acontece quando o povo foi para o exílio babilônico, meus irmãos? Presta atenção, parece que a aula de história está ficando chato, mas não é. Toda a Bíblia do Antigo Testamento ele foi escrita na que língua? Hebraica. Não é isso? Foi escrita no hebraico. Quando o povo é para o exílio babilônico, o povo é preso lá, lembra? Do exílio babilônico, Velho Testamento, tem que ler a Bíblia, certo? Eles acabam perdendo o hebraico. E eles desenvolvem o aramaico. Eles já não têm hebraico. O hebraico ficou restrito para uma classe, para os cultos, para as liturgias. Eles aprendem o aramaico. E o contexto dos 400 anos de silêncio é helenização, é cultura grega invadindo. Pô, tá ficando chata a aula, né? Mas eles não precisam entender isso aqui, né? É o contexto dos gregos invadindo. Então, por isso que a Bíblia toda, o Novo Testamento, foi escrita em que língua? Grego koiné. Todo o Novo Testamento é escrito no grego koiné, que é um grego que não é o grego que se fala hoje. Hoje a gente fala o grego demotique. A gente fala, né? Começou a falar, só não falo. Eu tô tentando, meus irmãos. Comprei um livro aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse livro é muito legal, Grego Diário. Irmãos, eu descobri que nem em português eu sei falar direito, então vou dar uma. Tem que ir bem devagar nisso aqui. Então, o grego demotique, que é falado hoje, não é mais o grego koiné. E todo o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Acontece quando o pessoal voltou dos 400 anos de silêncio, voltou do exílio babilônico, muita coisa começou a ser escrita, só que o povo já não escrevia em hebraico, escrevia aramaico, misturado com grego koiné, era tudo misturado. Então, muita literatura surgiu. Por exemplo, vou falar algumas aqui, ó, que eu anotei. Apocalipse de Moisés, Ascensão de Isaías, Ascensão de Moisés, Epístolas de Aristeias, primeiro livro de Enoque, Macabeus, primeira, segunda, terceira, quarta Macabeus, que está no livro católico, primeiro e segundo Macabeus, livro de Baruque, Tobias, Judite. Toda essa literatura, o povo lá no 400 anos de silêncio já rejeitou. Porque, primeiro, já era uma cultura misturada, não falava hebraico e não conversava com as coisas do Antigo Testamento. Não guardava relação. Eram ideias totalmente novas. Então, ninguém aceitou isso aqui. E durante muito tempo eles só foram rejeitados. Então, quando Jesus Cristo chegou depois dos 400 anos de silêncio, o cânon no VT, os 39 livros, já estava fechado. Deu para entender a formação do Velho Testamento? Já estava fechado. Como que você me comprova isso na Bíblia, Code? Vamos lá. A gente faz isso aqui também, né? Faz esse exercício. O próprio Senhor Jesus já é considerado o cânon do Antigo Testamento fechado. Vamos lá? Olha o que Jesus fala em Mateus para os fariseus. Isso aqui é muito legal, cara. Jesus está falando com os fariseus, né? Mateus 23 é uma pregação forte, hein, irmãos? É a pregação contra os fariseus. Não é muito legal essa pregação. Não é muito legal. Ele fala 8 ais contra os fariseus, ele mete bronca nos fariseus aqui. E nessa pregação, Jesus fala assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Aí fala que hoje, né, não pode pregar meio difícil, assim, porque coitado do povo, né? Ah, o pessoal se assusta, irmão. O pessoal não vai mais para a igreja quando fala dos pecados. A gente tem que falar só de amor. Jesus falando, serpente, asa de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis na cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Olha o que Jesus fala. Olha a palavra de Jesus. Jesus conhecia o Velho Testamento ou não? Qual que foi a primeira morte do Velho Testamento? A primeira morte do Velho Testamento? Abel, não é? Sim ou não? Foi o primeiro homicídio da história? Então Jesus fala assim, todo o sangue de inocente, desde Abel. Aí ele fala assim, até o sangue de Zacarias? Mas não entendi. Por que Jesus fala isso aqui? A gente tem que ver crônicas. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos que eu não falei. Para os judeus, o livro, o Velho Testamento, não são 39 livros, são 22. Ué, putz, você não falou que é igual? É igual. Só que a organização deles é diferente. Eles não dividem em primeira e segunda Samuel. É uma coisa só.
Alguns livros são toda uma coletânea junto, de modo que eles têm 22. E eles fazem em ordem mais cronológica. Não só cronológica, mas mais cronológica a nossa. De forma que o último livro para o povo judeu é Crônicas. Entende? Para os judeus, o último livro é Crônicas. O que a gente vê lá em Crônicas? Próximo versículo. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho de sacerdote de Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz, porque vocês desobedecem os mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele, e por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. A última morte registrada no Velho Testamento de Crônicas é Zacarias. Joiada e Baraquias aqui é a mesma pessoa, né? São vô e neto, parece. Mas, olha, no pátio do templo, o que aqui que Jesus fala? Que é assassinato entre o santuário e o altar. O santuário ficava ali, né? Antes do pátio e o templo. Então, Jesus Cristo, ele cita crônicas. Ele sabe, Jesus Cristo sabe qual que é a primeira morte e a última morte. Ou seja, Jesus Cristo sabia muito da Bíblia, né? Sabia o código, o cânon fechado inteiro. O que é um exemplo para nós, né? Será que nós sabemos assim, né? É que a gente sabe todas essas histórias, né? Jesus Cristo sabia. Baita conhecedor da palavra, né? Então Jesus cita essas duas mortes. E por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Para falar, o cânon no Velho Testamento já estava fechado. Tudo inspirado nessa comunidade pequena que foi correndo ao longo da história. Amém, meus irmãos? Cânon no Velho Testamento? Fácil, né? Então, desde Jesus Cristo, uma característica legal. Bom, vou falar na hora mais importante isso aqui. Vamos falar mais para frente. Fechou, né? Velho Testamento? Vamos para o Novo? Deixa eu ver que oração. Estou no tempo, hein? Irmão, se ficou alguma dúvida depois, manda um WhatsApp para mim, é que o tempo está curto, queria ser um pouco mais devagar, mas acho que está fluindo, né? Vamos falar da formação do cânon do Novo Testamento. Aqui sim, a gente precisa de uma atenção maior. Novo Testamento, que é recente, né, meus irmãos? Comparado com o Velho Testamento, ele é muito recente. Nós temos aí 2024 anos, né? Recentíssimo, formação do cânon. E por que são 27? Da mesma forma, meus irmãos, como o Velho Testamento, após a morte de Cristo, a ascensão de Cristo, a ressurreição de Cristo, muita literatura começou a surgir. Mas muita literatura começou a surgir. De evangelho, nós temos 4 na Bíblia, né? Nós temos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Falamos aqui rapidamente por que tem 4, são propósitos diferentes, cada um apresenta Jesus sobre uma ótica, certo? Mas sabia que existem mais de 100 evangelhos já encontrados? 100 evangelhos. Evangelho de Tiago, Evangelho de Tomé, Evangelho de Nazareus, Evangelho dos Hebreus, Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho do Pedro. Nós temos aí Atos de Pedro, Atos de Bartolomeu, Atos de Paulo. Só assim, de todos os apóstolos a gente tem Atos. A gente tem livros sobre o nascimento de Maria, história sobre o carpinteiro José. A gente tem, assim, alguns que eu lembrei aqui que eu anotei. A Pastor de Hermas. Olha o tanto de literatura que surgiu depois da morte de Jesus Cristo. Depois do tempo, né, dos apóstolos. E por que são esses 27, pô? Por que nós temos 27? De onde que surgiu esse número? E por que são isso? Bom, vamos lá, isso que a gente vai responder. Primeiro, o contexto em que foi escrito. Igrejas espalhadas pelo mundo todo, de modo que o reconhecimento do cânon teve um processo mais gradativo e especialmente contou com a providência divina. Vamos fazer um paralelo, irmãos? Fecha comigo aqui a atenção. Fecha a atenção comigo. Ó, no Velho Testamento, concorda comigo que foi mais fácil? Era uma comunidade pequena de judeus que ao longo da história caminhavam junto e a literatura clássica foi surgindo e eles foram acoplando aqueles livros, certo? De modo que no tempo de Jesus Cristo estava fechado. Tudo aquilo que era escrito em outra língua depois do tempo do exílio foi sendo prontamente rejeitado. Fácil, teoricamente fácil. Agora, o Novo Testamento, meus irmãos, olha o tanto de coisas que surge. Aliás, dessas coisas que surgiram que eu li para vocês, já viu Presépio? Escrito Três Reis Magos? De onde que vem três reis magos? Se a Bíblia não fala que são três, nem fala que são reis. A Bíblia não fala. Sério? Não fala. Fala que magos, sábios vieram. Fala que é três por causa dos três presentes. Mas ninguém fala que são ninguém fala que são reis, reis magos. De onde que vem isso aqui? Vem desses apócrifos. Vem desses mundo de evangelho. Já viram aquele filme, O Código da Vinci? Um filme aí, estrelado aí, famoso aí, que fala que Jesus teve um romance aí com Maria Madalena, que teve supostamente um filho, né? Já viu esse filme? De onde que vem essa ideia hollywoodiana? Foi o criador de Código da Vinci? Claro que não. A ideia vem desses evangelhos, que falavam que Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena. Nada se cria novo, né? Nesses evangelhos que falava muito sobre a infância de Jesus. Dizia que Jesus uma vez matou um colega, matou uma criancinha, matou uma criança, né, da idade dele, simplesmente porque a criança lhe fez mal e com uma palavra ele acabou matando a criança. Olha que absurdo. Que Jesus, onde ele caminhava, saíam flores, borboletas.
que Jesus uma vez tocou num passarinho, o passarinho saiu voando. Todas essas histórias estão nesses livros registrados. Por quê? Curiosidade popular, né? Os quatro evangelhos não falam nada disso aqui. Nada disso aqui. Os quatro evangelhos, a única coisa que a gente sabe um pouquinho da infância de Jesus, quando ele era adolescente, aquela vez que Maria estava aperrada atrás do seu filho e ele estava lá conversando com os mestres da lei, né? É o único episódio que a gente sabe que está registrado. Do mais, não está nada registrado. Então a curiosidade popular fez que começasse a inventar muita coisa. E claro que a igreja considerou tudo isso aqui como né, lixo, né? Isso aqui não serve, né? No Evangelho de Tomé falava que Tomé era irmão gêmeo de Jesus. Então tem umas coisas que realmente você não encontra nexo nenhum, né? E o contexto que se surgiu é nesse contexto. Olha aqui, meus irmãos, a próxima foto aqui. Eles aqui são só as viagens de Paulo. Só de Paulo que eu coloquei aqui. Olha como que a igreja se espalha. Não é mais uma comunidade lá em Jerusalém que você está vendo ali, ó. Vamos ver se meu mouse pega aqui, ó. Não é aqui mais, não. Né? Esse aqui tudo é viagem. Foi chegando, Paulo chegando para Roma ali, certo? Fora que tem coisa aqui no Egito aqui, que o apóstolo Marcos, ele cria a igreja de Alexandria lá no Egito. Que, aliás, é a primeira igreja africana que nós temos. O apóstolo Marcos, né? Marcos, que andava junto com Barnabé e Paulo, né? Então, assim, o evangelho se espalha, por quê? Porque Atos dos Apóstolos, né, meus irmãos? Pregar o evangelho a todas as nações, né? O evangelho não é só para os judeus, né? Graças a Deus, né? Hoje aqui, eu, um descendente de japonês, no Brasil, no século XXI, em 2024, eu conheço o evangelho, né? Pela provisão de Deus. Como que o evangelho, como que uma religião de um povo judaico daquele tamanhinho, daquele espaço ali, chega para mim, no século XXI, e hoje eu conheço esse Jesus Cristo? Providência divina. Providência divina. Atos dos Apóstolos. Melhor dizendo, não é Atos dos Apóstolos, não. Corrija esse nome. É Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então, esse é o contexto do surgimento do Novo Testamento, irmãos. Olha aqui, ó, tanto de igreja, tanto de lugares. Como que vai aglutinar 27 livros? Como que isso se deu? Vamos ver isso comigo? Vamos fazer o seguinte, ó. Anotem. Três critérios. Três critérios para atestar quais livros são inspirados. O que a igreja usou? Não é a igreja, mas o que a comunidade de fé, todo esse povo espalhado, que eles usaram, né, para testar quais livros de fato dessa imensidão de escrituras, por que são os 27? Três critérios. Primeiro critério, apostolicidade e consciência apostólica do autor. Segundo critério, a regra de fé. E terceiro, a universalidade ou catolicidade. Estão comigo aqui, irmãos? Estou falando do Novo Testamento, formação do Novo Testamento. Estão comigo, né? Catolicidade aqui não tem nada a ver. Por que é catolicidade? O termo católico ele é universal. Por isso que é a igreja católica, a igreja universal, a igreja de todo mundo. Né? Depois ficou designado para eles que a igreja é universal, a primeira igreja, digamos assim, né? E nós fizemos a reforma e nós não somos uma igreja católica. Mas a palavra católica significa isso, universalidade, como se fosse de todos, gentios e judeus. Tá? Esse é o termo, a origem da palavra. Então são esses três critérios que atestam quais são os livros inspirados. Vamos ver critério por critério. Se bater esses três critérios, o livro ele é parte do cânon. Fechou, meus irmãos? Fácil, hein? Didático, hein? Não dá para esquecer isso aqui. Vamos para a primeira? Apostolicidade e consciência apostólica, dos 27 livros? Vamos lá? Vou passar, hein? Posso passar? Todo mundo anotou? Tô vendo gente anotando aí? Vambora? Vambora. Opa, olha lá. Apostolicidade, critério 1, apostolicidade e consciência apostólica. Duas perguntas foram feitas na época. O livro neotestamentário foi escrito por um apóstolo ou por alguém intimamente ligado ao círculo apostólico? Ou o autor possui a consciência apostólica? Difícil ou não? Fácil, hein? Era o seguinte: primeira coisa, primeiro critério que a igreja, que o povo de Deus, ao receber aquele livro, aquela carta, né? A maioria era carta, né? As epístolas, certo? Ao receber aquela epístola, eles falam assim: pô, quem que escreveu isso aqui? Foi um apóstolo? Era um dos 12? Ou era alguém intimamente ligado ao círculo apostólico? Quem são os autores do Novo Testamento, meus irmãos? Então vamos lá? Nós temos Mateus, apóstolo, né? Um dos 12. Mateus Levi, certo? Amém? Marcos. Marcos não era um dos 12, mas era intimamente ligado. Ele era sobrinho de Barnabé, né? Ligado ao apóstolo Pedro. Aliás, muitas das coisas que Marcos escreveu era da palavra de Pedro, de tanto caminhar com Pedro. Depois nós tivemos agora recentemente na escola dominical a aula sobre Marcos, né? E a gente viu como que Marcos era do círculo apostólico. A última ceia realizada, sabe a última ceia realizada, Jesus Cristo? Provavelmente foi na casa de Marcos. E Marcos estava lá. Marcos narra um episódio interessante no livro dele, que quando Jesus foi levado, havia um jovem nu, que um jovem só com uma capa, e quando os soldados chegaram, o jovem abandonou sua capa e saiu peladão correndo. Marcos narra isso aí. Engraçado no Evangelho, né?
E quem que era esse cara? O próprio Marcos. O próprio Marcos. Depois o Marcos, irmãos, ele vai nas viagens missionárias de Paulo. O que acontece com o Marcos? Não tem aquela briga que dá com Paulo e Barnabé? Que Marcos salta fora do barco? Aí na próxima viagem, Paulo fala assim: eu não vou levar esse menino, não. Esse menino já abandonou, não serve para mim. Barnabé fala: Paulo, vamos levar ele. Paulo fala: eu não vou levar. Então Paulo vai para um lado, Barnabé pega Marcos, Paulo pega Silas, e cada um vai para um lado. O que acontece futuramente? Nas cartas de Colossenses e de. Ai, não vou lembrar, vou falar de Colossenses, mas as Gálatas. Paulo fala assim: não, quando Paulo escreve para Timóteo, me traz Marcos, que ele é útil para o ministério. Eles se reconciliam. E Marcos, meus irmãos, começa essa caminhada aí, titubeando, fugindo peladão primeiro, depois né, começa a caminhada. Ele é o fundador da igreja lá de Alexandria, a primeira igreja africana no Egito. Glória a Deus, olha o que Deus faz, cara. Olha o que Deus faz. É maravilhoso, né? Marcos era do círculo apostólico, um dos pais da igreja, tá? Então, Mateus, Marcos, Lucas. Pô, Lucas não precisa nem falar, o médico amado, companheiro fiel de Paulo, médico pessoal, amigo pessoal. Tá em Paulo com todas, o maior historiador que já existiu, entendeu? Caminhou de perto, viu tudo, registrou tudo com acuidade, círculo apostólico. João, um dos 12, certo? Que também escreve 1ª, 2ª, 3ª João, que também escreve Apocalipse. Nós temos Judas, esse Tiago, irmão de Jesus Cristo, do círculo apostólico, depois ele se torna do círculo apostólico, né? Nós temos Paulo, sabe? E Hebreus, que na época era considerado Paulo. Hoje tem uma divergência de quem que escreveu Hebreus. Pode ser Barnabé, Paulo, mas na época era consenso que era Paulo, né? Então, todas essas cartas. Então, veja, esses 8, 9 autores que nós temos, todos apóstolos. Apóstolos. Certo? Fácil, hein? Não dá para errar, né? E Atos escrito por Lucas. Acho que eu falei de todos, né? Eu falei de todos. Então, são esses escritores do Novo Testamento. Uh, eles eram ligados ao círculo apostólico, ou eram um dos apóstolos de Jesus, testemunhos oculares de Jesus. Todos os outros evangelhos escreviam em nome, pseudônimo, sabe? No nome dele, como se fosse Tomé escrevendo. Engraçado que tem um que é como se fosse Tiago escrevendo, Tiago já estava morto, que foi o primeiro apóstolo a morrer, né? Então é bizarro, né? Era prontamente rejeitado pela igreja. E eles tinham consciência apostólica. O que é isso, meus irmãos? Olha aqui, ó. Olha Paulo escrevendo para Corinto. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que Deus está escrevendo é mandamento do Senhor. Olha a autoridade de Paulo. Veja esse homem. Ele escrevendo a carta de Coríntios, ele sabia que estava escrevendo a palavra de Deus. É ou não é? Inspirado ou não? Se alguém tem alguma coisa que acha que é profeta ou acha que é espiritual, porque tinha muita gente, irmãos. Naquela época a heresia comia solta, né? Começo do cristianismo, meus irmãos. Ixi, era só a gente tentando derrubar Paulo. Só a gente tentando derrubar o evangelho. E Paulo falou assim: essas heresias todas, se alguém pensa que é profeta espiritual, faz o seguinte: reconheça que o que eu lhe escrevo é mandamento do Senhor. Consciência apostólica. A igreja reconhecia isso nos apóstolos, reconhecia isso na carta. Recebia aquela carta de Corinto, isso aqui é Paulo. Isso aqui é Paulo, isso aqui é do círculo apostólico. Isso que eles ensinaram, isso que Jesus Cristo ensinou. Ninguém tinha dúvida em rejeitar aquilo lá. Tudo que ia contra, eles rejeitavam. A gente vai ver isso mais para frente. Olha outro versículo aqui. Responsabilizo-os diante do Senhor para que essa carta seja lida a todos os irmãos. Olha Paulo. Não bastava mandar carta para Tessalonicense, ao mandar a carta, falou assim, olha, eu responsabilizo vocês, hein? Então, recebendo essa carta. É para ler para todos os irmãos de Tessalônica. O evangelho é para todos, o ensinamento é para todo mundo, porque a consciência apostólica, o que eu estou escrevendo é de Deus. Isso aqui é para a igreja, para formar a igreja. Lembra? Né? A pedra angular é Jesus, a igreja está edificada sobre os fundamentos dos apóstolos, Efésios 2. Tá claro, não tá, irmão? Tá muito claro isso aqui, onde a gente está pisando. Eu acho maravilhoso a providência do Senhor na formação do cano. Apostolicidade, círculo apostólico. Top ou não? Fácil ou não? Olha lá. Irmãos, outro de Colossenses. Depois que essa carta for lida entre vocês, faça que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Ou seja, tudo que eu estou escrevendo de mandamento, de coisa, lê para todo mundo. Porque eu estou formando a igreja. Paulo ia fundando a igreja, edificando a igreja, consolidando a igreja, e por isso que Efésios 2 fala: a igreja, a pedra angular é Cristo, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos. E hoje essa palavra está revelada, meus irmãos, os fundamentos dos apóstolos estão aqui. Tá aqui, tá? Tá aqui, ó. Então, assim, com liberdade, eu falo isso com todo o coração. Eu não vou pegar mal com gente que se intitula apóstolo hoje em dia, não vou pegar mal com isso aqui. Mas, irmãos, apóstolo mesmo, está aqui, ó. Está fundamentado aqui. Porque apóstolo tem essa força de fundamento, de trazer fundamento à igreja. Então, assim, o apóstolo que usa essa denominação para outras questões,
enfim, não vou entrar nesse âmbito, mas cuidado com aqueles que trazem nova revelação, novo fundamento para a igreja, nova razão de ser da igreja, uma nova etapa, cuidado, cuidado. Você vê que Paulo falava isso aqui, né? Se alguém se acha profeta espiritual, cuidado. Cuidado, porque tudo que eu já revelei tá aqui, ó. Tá escrito. Mais claro que isso, irmãos, mais beabá que isso aqui a gente não consegue mais ter, hein? Tá muito claro pra gente, hein? Tá muito claro pra gente. Então, cuidado, cuidado. Geralmente, como que se reconhece isso? Quando o cara quer se aparecer demais, né? Outro dia falaram assim, você topa ir num negócio aí e tal. Entrei no site do camarada, Apóstolo X. Cara, o site dele só tinha uma foto dele do site, é ponta a ponta, o cara fazendo isso aqui, só foto dele, tal, tal, tal. Eu falei assim, meu Deus do céu. É sobre quem, né? É sobre quem que nós estamos falando. Cuidado, cuidado. É fácil, não é tão difícil reconhecer, né? Quando quer deixar a glória somente para Jesus Cristo, o Senhor. Esse é o grande mandamento. O fundamento dos apóstolos já está edificado. E Paulo falava assim, que eu diminua, que tu apareça assim. Não tem nada de mim. Paulo era um apóstolo que falava assim, maldito homem que sou. O bem que eu não quero fazer, isso eu não faço. O mal que eu quero fazer, isso eu faço o tempo todo. Temos tanto que aprender com os apóstolos, né? Da Bíblia. Amém? Só um comentário aí sobre a apostolicidade. Aqui, ó. O próprio Pedro, né? Falando de Paulo. Olha o que Pedro fala de Paulo. Olha que maravilhoso isso aqui, cara. Quando Pedro escreve a carta dele. O apóstolo Pedro, né? Aquele Pedrão lá que andou junto com Jesus, né? Que negou Jesus 3 vezes, depois, né? Pregou para 3.000 pessoas, todo mundo se converteu. Tenha em mente que a paciência do nosso Senhor Deus, tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu, consciência apostólica. Pedro falando de Paulo, interessante, né? Pedro falando de Paulo. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Presta atenção, meus irmãos. O ensinamento dele aqui, ele não é assim, mora e escreve isso, porque tinha gente que escrevia o nome de Paulo. Entendeu? Tinha gente que assinava Paulo no final. Você acredita nisso? Tinha. Tem cartas assim. E Pedro fala assim, ele escreve da mesma forma todas as suas cartas. Tanto é que se você lê Filipenses, Colossenses, Gálatas, que são cartas menores, as instruções são muito parecidas. Não tem nada. É tudo igual. Até a forma. Até a maneira como que ele dá a premissa, fundamentação, a exegética dele é tudo igual. Tudo igual. Ah, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm coisas difíceis de entender. Ele reconhece isso daqui. Estou falando que a escritura, eu não entendo nada. Realmente, meus irmãos, Paulo escreve umas coisas tão difíceis de entender. Pedro falava isso aqui. Os quais os ignorantes estáveis torcem, como também os fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, tem gente que não sabe entender e fala qualquer asneira, né, da palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia precisa ser não só lida, meus irmãos, mas estudada. Está aqui a prova disso aqui. A Bíblia tem que ser compreendida. Não precisa fazer teologia para fazer isso, não. Mas precisa orar para que o Espírito Santo lhe dê sabedoria. E você não parar de ler enquanto não vê Cristo nisso. Enquanto não vê Cristo. Geralmente, a interpretação correta é aquela que te destrói por dentro. E fala, eu preciso ser mais santo. Eu preciso ser mais parecido com Jesus Cristo. É isso, né? Então, Paulo fala umas coisas difíceis de entender. É verdade, é de verdade. Consciência apostólica, apostolicidade, consciência apostólica. Tô falando do primeiro critério ainda, hein? Fechou o primeiro critério? Pegou? Fácil, hein? E vários exemplos, hein? Vamos pro segundo critério? Meu Deus do céu, tô muito atrasado agora, gente. Peço perdão, tá, Eric? Mas 10 minutinhos vamos tentar encerrar. Fechou, meu irmão? Segundo critério, regra de fé. Segundo esse parâmetro, nenhum escrito neotestamentário poderia apresentar dissonância doutrinária com o que os apóstolos ensinaram no século I. Como assim, Code? Não entendi. Olha lá, fácil, regra de fé, regra de fé, regra de fé. Ou seja, a igreja ia sendo fundada, as igrejas, né, as comunidades, você viu aquele mapa, né? E eles, aquela época, século I, a tradição oral era muito forte, que era ensinado. Não tinha Bíblia, não tinha esse Novo Testamento aqui, meus irmãos. Igual bonitinho a gente tem aqui, que se assenta no seu colo, bonitinho, que está aberto na sua casa, na cozinha da sua casa, e você não lê, tô brincando. Né? A Bíblia não está assim. Né? A Bíblia não está assim. Não era assim no século I. No século I era muita tradição oral e as igrejas estavam recebendo essas cartas dos apóstolos. Né? Então, nenhum escrito do Novo Testamento poderia apresentar dissonância doutrinária. As igrejas sabiam, Paulo passava lá e ensinava muita coisa. Então não era qualquer coisa que os caras engoliam. Tinha coisa que ele recebia lá, recebia o evangelho segundo os Nicodemos. Olhava, mas isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com o que Paulo escreveu. Rejeitava. De pronto rejeitava. Era rasgada. Recebi aqui os Atos de Bartolomeu. Mas que nem foi Bartolomeu que escreveu. Os Atos do apóstolo Paulo. Não é apóstolo Paulo que escreveu. Ele não escreve dessa forma. Deu para entender? A igreja rejeitando. Era regra de fé. Não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não foi ensinado. Todo mundo cresceu edificado sobre o fundamento dos apóstolos, que os apóstolos visitavam. São várias viagens missionárias. Na Bíblia é registrado pelo menos 4, só de Paulo. Mas todos os apóstolos estavam em atividade, visitando, evangelizando. Certo, irmãos? Era totalmente edificado, os fundamentos que nós temos aqui. Então, tudo que não era, era rejeitado. Regra de fé. Olha o versículo aqui, ó. Que não deixem se abalar nem. Ó,
que não se deixe abalar, nem alarmar tão facilmente, que por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado, segundo a Tessalonicenses. Quando Paulo escreveu essa carta para Tessalônica, Paulo falou isso aí. Gente, não se deixe alarmar, nem se abale. Vocês estão se alarmando por qualquer coisa. Você sabe o que eu falo, você sabe qual é a minha doutrina, você sabe o que a gente está ensinando. Não é qualquer carta, não é qualquer profecia, uma carta que supostamente a gente que enviou, que você já está se alarmando. Toma cuidado. Toma cuidado, regra de fé. Olha o que Paulo ensinava nas suas próprias cartas. Não é maravilhoso isso? A providência divina, gente. Você não concorda comigo que isso é maravilhoso? Não tem dúvida que isso aqui, os 27 são inspirados. Olha a providência de Deus. Olha o cuidado registrado para nós. É maravilhoso. Olha esse versículo aqui. A saudação é de próprio punho. Paulo falando lá em Tessalonicenses. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola. É assim que eu assino. Paulo era muito legal, cara. Ele era muito didático. Paulo, ó, esse aqui, ó, saudação de próprio Paulo. Paulo. Por que de próprio punho? Porque às vezes a carta era redigida por um copista, para alguém, ou o escriba, ele editava, né? Às vezes foi Timóteo que escreveu, né? Mas quando ia assinar, Paulo falava assim, ó, esse aqui é de próprio punho, é Paulo. Este é o sinal de cada epístola. É assim que eu assino, hein, gente? Então a igreja sabia quem que era Paulo. Pedro já falava, Paulo, você escreve dessa forma. Olha a providência de Deus, minha gente. Regra de fé. Segundo critério, para os 27 do cânon. Maravilhoso? Maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos terceiro. Universalidade. Isso aqui casa e fecha esses dois, né? Universalidade. A aceitação disseminada e contínua do documento por entre as igrejas em toda parte. Em outras palavras, o quando um documento é relevante no uso eclesiástico, ou seja, todas as igrejas que recebiam aquelas cartas era relevante no seu uso eclesiástico, ou seja, tinha aplicação prática para a igreja. Não é isso que você vê nas cartas paulinas? Não é isso que você vê nos evangelhos? Não é isso que você vê no Novo Testamento, que diz sobre você, cristão? Não sobre você, personagem principal, mas como que você deve portar com o irmão, como você deve agir na igreja, como que é o governo de uma igreja, como que você lidar com dinheiro, como você lidar com, né, com pedido de perdão, com a ceia do Senhor. Tá tudo lá. Era pouso eclesiástico. Todas as outras cartas, os outros evangelhos, falavam coisa com coisa. Colocavam o homem no centro. Não falava coisa de igreja. Entendeu? Entendeu? Então, quando a universalidade é isso, todas essas igrejas olhavam e falavam assim, puxa, né, esse documento é relevante para o nosso uso da igreja. É isso que fundamenta as nossas igrejas cristãs do século I. Amém? Amém? Ficou fácil de entender? Agora, olha a providência, rapidão, hein? Estou com tempo ainda. Olha que providência divina. Diversas cópias foram produzidas. Por conta disso, a igreja recebia, não ficava só com o original, não, meus irmãos. Lembra que Paulo falava, ó, distribui, lê lá, vem aqui, distribui. Não é isso que Paulo falava? Irmãos, a manuscritologia, que é uma ciência muito séria, e a crítica textual já chegaram à conclusão de que os textos são autênticos. Por quê? Porque muitas cópias foram sendo produzidas, irmãos. Muitas cópias da Bíblia, muitas cartas. Essas 27 tem muito manuscrito na história. Irmãos, pra você ter uma ideia, o pessoal acredita muito fácil em Platão, não acredita? Não acredita muito fácil em Sócrates? Ninguém duvida da existência de Platão e Sócrates, né? Pra você ter uma ideia, registros dele só tem de algum autor que escreveu sobre ele numa cópia datada de 50 mil anos, distante a 20 mil anos do original. Deu para entender o que eu estou falando? Não tem cópia suficiente. Não está preservado na história. Olha o que eu coloquei aqui, ó. O manuscrito com mais cópias depois da Bíblia é a Ilíada, de Homero. Isso aqui você estuda na escola, né? Ensino médio. A Ilíada de Homero, a poesia de Homero. Ninguém sabe se nem se Homero existiu, né? E essa aqui é uma clássica. Nossa, que maravilhosa essa poesia, né? Só tem 643 cópias, meus irmãos. E a cópia mais original é datada de 1300 anos depois do texto original. Você está entendendo comigo? Entende isso aqui? Então, supostamente, Homero escreveu o texto A Ilíada. Se você colocar no Google hoje A Ilíada, você vai achar o texto. E todo mundo vai falar assim: foi Homero que escreveu. Certo? A história, a Ilíada. Certo? Só que o texto mais antigo encontrado da Ilíada, né, porque não tem o original do texto, não tem o que Homero escreveu, ele está datado 1300 anos depois que Homero teria escrito. Ou seja, a cópia mais antiga é de 1300 anos distante. E o pessoal acredita no Homero de Ilíada. Agora vamos ver a Bíblia. Cópias do Novo Testamento. São mais de 5.500 manuscritos gregos. 10 mil exemplares só em latim. Mais de 9.300 cópias em versões antigas. Seria que copta. Escritos da Bíblia, gente. Mais de 24 mil. Enquanto a Ilíada, que é o segundo, só tem 643, da Bíblia você tem 24 mil manuscritos antigos. Olha isso, olha a providência divina da Bíblia. Esse documento antigo aqui está preservado na história. Detalhe:
A diferença da cópia mais antiga do texto original é por volta de 25 a 30 anos. Enquanto a Ilíada de Homero tem 1.300 anos e todo mundo acredita, a cópia mais antiga que nós temos do original, eu vou mostrar agora no próximo slide. Olha aqui, ó. Olha esse aqui, cara. Foi encontrado até recentemente, né? Trecho do Evangelho de João, capítulo 18. Né? Esse aqui é o fragmento de John Rylands. O fragmento de John Rylands está na biblioteca lá na Inglaterra, John Rylands. Esse aqui é datado do ano 100 a 125 anos. Na frente, né? Ele é o versículo 31 a 33 do capítulo 18, e no verso é o versículo 37 a 38. Esse aqui é o fragmento que achou. Gente, ele é datado a 120, 100 a 125 depois de Cristo. O Evangelho de João foi escrito há mais ou menos 80, 90 depois de Cristo. O original. A cópia disso é só 25 anos. E tá idêntico. Tá preservado. Irmãos, outro dia eu tava vendo uma matéria, foi achado, esse que é bem famoso, você pode pesquisar isso aí, né? Eu tava de novo relendo isso aqui, o documentário, os manuscritos de Qumran, que foi encontrado, são manuscritos que encontrou em Qumran, né? Que tá preservado o Velho Testamento, da época de Jesus Cristo. Preservado. Preservado. Que era da época de Jesus Cristo. E quando eles compararam o manuscrito de Qumran, é igualzinho o Velho Testamento que a gente tem hoje. Igualzinho. Igualzinho. Ou seja, meus irmãos, é maluco, né? A providência divina da regra de fé, da universalidade, da apostolicidade, da preservação disso aqui para nós. Não tem como a gente duvidar que a Bíblia chega para nós inerrante e suficiente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Para fechar, processo de formação. Já estou fechando a aula, né? Principal episódio que alarmou a igreja. Por que aconteceu, então, século IV, chamar de cânon? É só isso que eu quero explicar. Por que chamou de cânon? Por causa disso aqui, ó. Qual foi o principal episódio que alarmou a igreja para que essa se manifestasse sobre o cânon do Novo Testamento? Por que a igreja uma vez teve que se manifestar? Gente, são esses 27 livros. Por quê? Porque surgiu esse cara aqui, ó, chamado Marcião. Esse cara era maluco. Esse cara é o cânon de Marcião. Marcião foi um cara que surgiu 80 a 160 depois de Cristo, e ele falava a heresia do gnóstico, né? Ele era gnóstico, gnosticismo, né? Que até hoje a gente tem, né? O que defende isso? Um dualismo radical, dois deuses, dois deuses. O Deus do Antigo Testamento é o Deus demiurgo, é um Deus mau, que mata a criança, que divide a terra, um Deus que dá a lei. Então, ele fala assim, esse Deus não é o Deus verdadeiro. Agora, o Deus novo é dom. Então, ele fala que existia dois deuses. E a gente sabe que não é isso, né, meus irmãos? A gente sabe que tem nada a ver. E esse cara defendia isso. Ele começou a alarmar a igreja, ele começou a fazer esses negócios. Então, ele fez o primeiro cânon dele. O que ele fez um cânon dele? Ele rejeitou todo o Antigo Testamento. Ele falou, isso aqui não é inspirado. Ele pegou o Novo Testamento, apenas Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Romanos, 1 e 2 Tessalonicenses, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Por que ele pegou só esses livros? Porque esses livros não remetem muito ao Antigo Testamento. Todo mundo que remetia ao Antigo Testamento, ele rejeitou. E falou, esse é o cânon certo. Entende isso? Esse cara começou com essa história, lá no século II. E ele começou a fechar um cânon dele. Aí o pessoal falou, não, os 27 livros já estavam fechados. A igreja já tinha aceitado os 27 livros. Quem que é esse cara para falar uma coisa dessas, né? Então, aí depois desse cara, do Marcião, surgiu vários outros caras tentando fechar o cano, com umas ideias muito doidas. E aí vem o reconhecimento da igreja. No Concílio de Hipona, em 393, e no Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, esses concílios não acrescentaram ou nem subtraíram qualquer dos 27 livros, apenas fecharam o cano. Então aconteceu no século IV, meus irmãos, nessa 390 depois de Cristo, que a igreja já tinha os 27 livros. Tava lá, todo bonitinho já. Só que nesses concílios falaram assim, não, gente, vamos fechar o martelo. Ninguém mais vai ficar inventando cano, tirando o livro da Bíblia, não. São esses 27. Entende? E aí fechou o cânon do Novo Testamento. Só foi só para bater o martelo. Ou seja, respondendo aquela primeira pergunta, quem que fechou o cânon? Foi a igreja que fechou o cânon? Claro que não. Claro que não. Né? Não foi isso. Não foi a igreja que ditou quais são os 27 livros a seu bel prazer, como eles. Não. Foi toda a comunidade, toda a providência divina, toda a comunidade, todo o povo de Deus, sabendo, inspirado pelo Espírito Santo, que aqueles 27 livros falavam e não tinham contradição entre si. Foi a providência divina. Amém? Fácil, hein? Assim fica fácil de entender. E por curiosidade, para quem quer, né, eu deixei aqui no final, esse que eu não vou explicar aqui, mas eu deixei para depois compartilhar a tela com vocês, ou compartilhar o material, né? Os apócrifos. Você sabe que no livro católico tem mais livros, né? Não é? Não tem mais livros, não. Por quê, coach? Por que na igreja católica tem mais livros? Olha lá. Quais são os 7 da igreja católica? Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. São todos do Velho Testamento, né? Então a igreja católica tem isso aqui. Por que a igreja católica tem isso aqui? Primeiro, nenhum judeu se reconhece isso. A gente falou isso no começo da aula, desse tópico, né? A igreja rebateu, não está escrito nem em hebraico isso aqui, foi na época depois. Então eles rebateram prontamente. E aqui eu coloquei 4 razões, né? Por que a igreja histórica, o cânon histórico, sempre rejeitou esses 7. Né? Primeiro,
numa citação direta desse livro no Novo Testamento. O Novo Testamento não fala nada sobre esses 7 livros. Nada, nada, nada. Tá? Eu estou passando bem rápido, porque aqui depois os irmãos podem estudar. Tá? Segundo, o primeiro concílio oficial para canonizar esses livros em resposta à reforma protestante. Alguns livros poderiam ser citados contra Lutero, Macabeus e Tobias. Ou seja, a Igreja Católica nunca teve esses livros, sempre ficava meio ali, sabe? Não, vamos, vamos. Só que depois que Lutero começou a se pronunciar, e Lutero falava assim: olha, esse negócio de orar pelos mortos não existe. Não existe, não é ensinamento dos apóstolos orar pelos mortos. Só que Macabeus fala sobre orar pelos mortos. A Igreja Católica fala: não, bota aí. É canônico sim. Entende? Olha lá a data, 1546, meus irmãos. Foi agora, né? Foi agora. Em termos de história, foi agora que eles se reconheceram, né? Então, eles podiam ser citados contra a reforma, né? Contém erros históricos graves, por exemplo, Judite, no livro de Judite, relata que Nabucodonosor reinava sobre Nínive. Ué, a gente sabe que não é isso. Era Babilônia. Como que uma palavra inerrante vai ter erro? Um erro tão crasso de história que ninguém fala. Olha o erro crasso, né? Crasso. Isso não pode ser inspirado, né, meus irmãos? Não há inerrabilidade. Os apócrifos nunca fizeram parte do cano do Antigo Testamento, foi escrito em hebraico, e Cristo aceitou o cano hebraico. Todos os demais textos foram escritos em grego, foi o que eu falei. Né? Então isso foi muito tempo depois. E essas são as diferenças. Né? Tem algumas coisas que interessam para a doutrina católica em relação à tradição, em relação à igreja papal, etc. Entendeu? Mas a igreja sempre reconheceu, né, a providência divina fez com 66 livros, 39 mais 27. E aqui acaba meus slides. Meus irmãos, quero agradecer, a aula foi 10 minutos a mais do que eu planejei. Sei que foi corrido, eu precisava de 3 aulas para falar desse assunto maravilhoso, mas você viu tanta coisa que a gente aprendeu da palavra do Senhor. Tanta coisa, meus irmãos. E agora a gente não pode ter dúvida. Deus, em todo o processo, desde a revelação e inspiração, e até que 66 livros chegassem à nossa mão, que fala sobre Deus poderoso, a Bíblia fala sobre Ele, somente Ele, não sobre nós. Dá acesso para todo mundo aqui, meus irmãos. Para você na sua casa. No áudio do WhatsApp, no áudio do celular, na Bíblia escrita. Você tem acesso o tempo todo. Irmãos, entra no carro, bota a Bíblia em áudio. Entendeu? Irmãos, está esperando uma fila, pega o livro ali, já começa a ler provérbios. Lê o tempo que você tiver disponível. Tem que ter um tempo de devocional, que você vai se concentrar. Mas fora isso, meus irmãos, leia. Leia, leia. Nunca ouvi a palavra de Deus, coach. Tem que escutar esse negócio. O povo que ouve a palavra de Deus, né? Ouve a voz de Deus. Cara, leia a Bíblia em voz alta. Não ouve a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta, você não vai ouvir. Leia, aquilo lá vai te enchendo de uma forma maravilhosa, meus irmãos. Quando você reconhece que a palavra e a escritura falava dele e somente dele. Amém, meus irmãos? Assim nós encerramos nosso curso, Introdução à Bíblia. Eu espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi maravilhoso poder revisitar essas matérias e crescer com os irmãos. Vamos ser uma igreja, a nossa denominação, apaixonado pelas escrituras, que é a nossa única fonte de regra, de fé e prática, meus irmãos. Vamos nos deleitar nessa palavra. Amém? Vou terminar com uma oração, depois passo para Eric tirar foto. Pode ser? Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio maravilhoso que o Senhor nos deu de podermos reunir aqui, estudarmos sobre a sua palavra. Pai, pedimos-te, Deus, dá-nos convicção de que ela é a palavra do Senhor. O máximo que um professor pode fazer, Senhor, um exegeta pode fazer, é explicar as características, é explicar os contextos históricos. O que a gente consegue fazer é trazer essas elucidações. Somente o seu Santo Espírito pode nos convencer, Senhor, que o Senhor habita em cada linha. Somente a obra do seu Santo Espírito nos convence de que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, revelado nas Escrituras, e o seu plano de redenção é para todos nós. Por isso pedimos-te, Deus, visita cada aluno, me visita também, Senhor, para que essa convicção seja ainda mais latente em nossos corações e que sejamos apaixonados pela tua palavra. Obrigado por essa escola maravilhosa que o Senhor nos que nós entregamos e devolvemos toda a honra e toda a glória ao Senhor, que somente o Senhor apareça e que a gente diminua. Em nome de Jesus. Amém.